Olá, família Pax, estamos aqui ao vivo mais uma vez, hoje conversando com a Roseli Arruda, ela que é bióloga e é especialista em DNA, constituição celular, reprogramação do DNA, física quântica e Theta Healing, nível 3. É um assunto bem instigante, bem diferente e importante para todos nós nesses momentos que a gente está vivendo. Então, convido a todos para que nós possamos estar aí nesse bate-papo, reencontrando a nossa energia e a força maior da irradiação de todos os seres que estão conosco nesses momentos de transformação planetária. Ontem nós tivemos problemas de conexão, hoje, graças a Deus, estamos aqui no ar e eu convido a todos a estarem então aí debatendo com a gente. Se quiserem fazer perguntas sobre DNA, fiquem à vontade para que a gente possa estar aí iniciando a energia deste nosso com a Roseli Arruda, que já entrou e vai estar hoje nos brindando, falando sobre célula, comportamento das células, DNA e toda essa energia que a gente tem que aprender bastante, né? Eu, pelo menos, preciso aprender bastante. Então, vamos lá. E nós estamos, hoje eu volto depois das 19 horas, conversando com o Cardoso Júnior, que ontem tivemos um problema de conexão. Ei, bem-vinda, querida. Só levanta aí a tela. Tudo ótimo? Oi? Levanta um pouco, tá cortando a sua cabeça. É porque ele está muito baixo. Então, agora tá bom, tá ótimo. Na realidade... Quando você vai para trás, estava bom. Vou ficar mais atrás? Bem, tá bom? tá. Eu... Legal. Tá bom assim? Tá ótimo, mas a tua imagem tá meio distorcida. Você não tá com sinal legal hoje aí? Tá super bom. Tá super bom. Tá bom? Tô tá até então na direção da internet. Legal. Bom, então super bem-vinda. Adorei te conhecer naquele dia que eu estava fazendo a vivência no Zoom, que você levantou a mão para conversar. Eu falei, não, caiu na minha frente, trabalha, não é? Ainda mais que você é DNA, e eu não entendo na parte de biologia, só estou aprendendo a parte espiritual. E quero aprender com você a parte física. Então, o tempo é todo seu, querida. Fica à vontade. Na realidade, eu fiz um combo, eu te mandei um esquema, vou seguir aquele esquema, só que hoje eu estava dando uma repassada e me veio algumas coisas para dar uma complementada, não ficar só na parte física, porque o físico é o que nós já tínhamos, né? Hoje já não se coloca mais só a parte física, apesar das faculdades, das escolas ainda trabalharem somente a parte física. Mas nós sabemos que hoje já não é mais dessa forma, né? Existe toda uma modificação dentro da biologia, da medicina atualizada com relação a isso, né? Eu vou colocar... eu até separei aqui. Tá, vai lá, fica à vontade. Então, eu aproveitei aqui até para tentar dar uma aulinha mesmo, fazer uma revisitação naquilo que nós já sabíamos, para as pessoas poderem entender mesmo. Acho que nem é eu que tenho que aparecer, mas sim algumas coisas que eu preparei para poder entender direitinho as modificações que houveram, eu acho que nesses últimos tempos. Aqui nós temos uma célula, que seria a célula animal. E dentro da célula animal aqui, nós temos o núcleo da célula, que é onde ficam os cromossomos, por consequência, o DNA. Certo? É uma célula. E o que foi descoberto? Antes, a única coisa que interessava para determinar as características hereditárias de todas as pessoas era somente isso, somente os cromossomos e o DNA. Porque achavam, até há poucos anos mesmo, cerca de 3, 4, 5 anos atrás, que se tem agora a notícia de que as características estão dentro dos cromossomos, dentro do DNA, não só físicas. Então, a gente não tem mais só transferência genética de parte física, e sim emocional, espiritual, tudo que
os nossos antepassados, desde a nossa primeira existência, está tudo aqui nessa Constituição. E isso vem passando de geração para geração. Qual é a diferença também? Que aqui nós vamos ter o que a gente chama de membrana celular, que até há pouco tempo atrás, a única coisa que achava-se dela, que até achei aqui muito legal, que tem ela aqui, olha, como é a constituição da membrana celular. Então, ela tem 3 camadas. Aí, o que achava-se dela? Que ela só servia para entrada e saída de substâncias e fazia a separação do meio interno da célula com o meio externo dela. Agora, sabe-se que existe em todos esses pontos aqui, como se tivessem micro anteninhas, que é o que faz o contato com o meio externo. Então, qual que é a importância disso? Que tudo que a célula hoje absorve do meio externo, ele vai passar para dentro da célula aqui, vai entrar no DNA, vai fazer parte da nova constituição. Então, cada vez que uma célula se reproduz, ela vai se reproduzir com novas informações. Olha, que incrível. Então, existe... E isso é muito legal, porque, assim, hoje é comprovadamente, cientificamente, que o meio que nós vivemos interfere diretamente no nosso corpo físico, né? Por consequência, no nosso corpo emocional e na nossa vida, né? Claro. Nossas células, elas são de várias formas. Cada parte do corpo tem uma célula diferente. Apesar da constituição básica dela ser aquela que eu mostrei. Aí, assim, nós temos 2 tipos de célula no nosso corpo. As células que a gente chama de somáticas, que são as células que constituem todos os nossos órgãos, os nossos tecidos. E essas células, elas têm um tipo de multiplicação celular. Então, toda a parte cromossômica se multiplica, se duplica e se divide formando 2 células idênticas. Então, cada vez que essas células se dividem, elas terão aí essas novas informações. Além dessas células, nós temos as células sexuais, que são as células que a gente vai fazer a reprodução. Essas células, elas são, a divisão dela é onde a gente tem uma duplicação cromossômica e 2 divisões celulares. Por quê? Ao invés de ter 46 cromossomos cada uma das células, elas vão ter 23. Porque a hora que juntar o feminino e o masculino, a gente vai ter um novo ser, né? E aí junta todas as características de um e junta as características do outro. Que é o que a gente chama de meiose, por isso é a metade dos cromossomos. E eu achei esse atlas aqui, perdido nas minhas coisas, e ele é muito lindo. Que dá até para mostrar o que é um cromossomo. Então, eu acho que é bem legal, assim, para as pessoas... Para quem não conhece, ou quem já esqueceu, né? Eu acho que dá para ver um pouquinho. Olha, aqui a gente tem um cromossomo, né? Uma partezinha dele. Esse cromossomo... Esse é o cromossomo ou é o DNA? Porque a então, imagem tá... na realidade, o DNA, ele faz parte do cromossomo, né? Ah, ok. Entendeu? Então é assim, olha. Tô adorando. É uma aula de biologia. É assim, deixa eu pegar aqui. Eu separei algumas coisas que são importantes das pessoas saberem para poder entender. Esse daqui é o nosso cariótipo humano. O que é isso? São todos os cromossomos que o ser humano tem nas células. Então, cada parzinho aqui, nós vamos ter características que são específicas dos seres humanos. O que diferencia? Cor de olho, cor de pele, cabelo, estatura, que aí cada pessoa vai ter a sua até chegar na sua identidade. Mas a característica dos cromossomos humanos é exatamente dessa forma. E aqui, até o 22º, são de todas as células que constituem o nosso corpo. O 23º são os cromossomos sexuais. Né? Como que é um cromossomo?
Deixa eu pegar aqui um... Separei algumas que eu achei que seria legal entender. Aqui, olha. Aqui mesmo que embaixo tem. Isso daqui é o cromossomo. Então, imagina assim, um cromossomo tem mais ou menos 5 centímetros quando ele está esticado. Uhum. Só que a célula, a gente não enxerga ela a olho nu. Então, ele fica... Tá dando para ouvir? Ah, tá excelente. Pode falar. Aí, ele esticado, ele vai ser desta forma. E aí, como é que é a formação? Então, quem é que forma esse cromossomo? O DNA, que é essa constituição. Quando a gente tem uma formação inteira aqui, nós vamos ter o DNA. Cada partezinha dessa, nós chamamos, que são aqui a constituição deles, para poder formar todo o conjunto de genes. Então, quando eu tenho um conjunto de genes, os caracteres de um ser, que ele vai, olha, como que ele vai ficando grande, tá vendo? Uhum. Toda a característica. Aqui tem como é um cromossomo. Então, ele é dessa forma, e aí você estica ele para ele ficar assim. Na realidade, só para eu não perder aqui eu fiz um roteirinho, porque senão é muita coisa. Se nós ficarmos... Eu fiz um roteiro para não perder a sequência. Aqui, a hora que eu tenho toda essa junção, eu vou ter o DNA. Então, o que é o DNA? O DNA, na realidade, são todas as informações contidas aqui. Aí, aqui eu tenho as bases hidrogenadas, eu tenho a formação aqui de açúcar e fósforo, que vai fazendo toda a constituição do cromossomo. E cada conjunto deles são genes, que cada gene aí vai ser responsável por uma característica hereditária dos seres. E a hora que você junta isso, você vai ter o cromossomo, com todas as informações físicas, emocionais, que a pessoa vem trazendo ao longo da vida. É aí onde muitas doenças são identificadas, né? Dependendo do desenvolvimento desse cromossomo, quando ele é dividido. Porque como que existe a replicação dele? Porque esses cromossomos aqui, eles são duplicados, quando a célula vai fazer a divisão dela, né? Porque como é que acontece a divisão celular? Dependendo do órgão, a cada 3, 4 dias, dependendo do órgão, semanas, dependendo do órgão, meses. Aí depende tudo, até do estilo de vida da pessoa, da alimentação, da forma de vida, de como ela age no dia a dia dela. Então, tudo isso interfere na divisão celular. Quando você falou nas aulas lá, né, na época que você estava falando de DNA, que você falava de telômero, o que acontece? O telômero, ele fica nas pontinhas do cromossomo. Então, se a gente pega aqui esse cromossomo, as pontinhas dele tem o telômero. E qual que é a função desse telômero? É continuar com as informações da célula exatamente como ela era inicialmente. O que acontece? Com o passar dos anos, as células vão envelhecendo. Isso não acontece mais se a gente não quiser. Hoje tem como nós mantermos os telômeros dos cromossomos intactos, mudando o nosso estilo de vida. Só isso. Mudando tudo, né? Mudando tudo. Aí os telômeros começam o quê? A se refazer. Hoje a gente consegue refazer o telômero do cromossomo. E isso só com estilo de vida, só mudando todo o seu estilo de vida. Aí a célula começa a rejuvenescer, que a gente chama.
Por quê? Porque você vai reconstituir aquele telômero que era envelhecido antes, né? Que acontecia isso, né? E isso dá as características da célula quando você... É o que eu sempre falo assim para as pessoas. Você demorou 50 anos tendo um estilo de vida qualquer. Aí as pessoas querem, em um mês, ter toda a perfeição do corpo. Não é possível porque as células não têm essa reprodução tão rápida, né? Nova. Então, o que você precisa? Mudar todo o seu estilo de vida para, a partir daí, essas células começarem a ter divisão celular com uma outra... com outras informações. E aí, o seu organismo começa a mudar. E tudo, inteirinho, o organismo inteiro, como se ele rejuvenescesse. Se você tiver, por exemplo, uma idade, que eu falo, a idade de documento de 50 anos, você pode ter uma idade física celular de 40, de 35. Tudo depende da sua forma de vida. É o que mais interfere hoje na nossa qualidade de vida e nessa divisão celular. Uma das coisas que eu coloquei, até passei para você, com relação a essa história de como é que as características, não físicas, mas as características emocionais, as características que nós trazemos do ambiente, a gente consegue passar isso hoje para as nossas células novas e conseguimos também, por ressonância de física quântica, de mecânica quântica, passar isso para as pessoas que estão ao nosso redor e para os nossos descendentes e antepassados. Porque a partir do momento que você consegue ressignificar uma crença, mudar a sua vibração. Então, se você vibra... Tanto que eu anotei umas coisas aqui que... A hora que você estava fazendo hoje à tarde, eu assisti uma coisa muito importante, assim. A pessoa que vive, por exemplo, no vitimismo, que vive no julgamento, julgando o tempo inteiro, que fica reclamando o tempo inteiro, que fica culpando os outros pela sua vida que não está tão boa assim, né? Então, ela fica vibrando, hoje, ela vibra numa escala, que tem a escala de Hawkins, de David Hawkins, que você deve conhecer, deve ter ouvido falar. A vibração dela é tão baixa que as células dela vão vibrar dessa forma. E quando elas se dividem, elas vão se dividir com essa energia. E aí, por isso que eu falo, é mudar todo o contexto da vida, né? Não é mudar só alimentação. Só isso não resolve. É tudo. A partir do momento que a pessoa consegue ressignificar crenças, muitas das crenças nem são nossas. Muitas delas que nós hoje temos no nosso dia a dia, tem muitas pessoas hoje com medo de muitas coisas e os medos nem são delas. São medos dos nossos antepassados, quando eles passaram por guerras, por situações de fome, de solidão, de ser acuados. Isso, por ressonância, está no nosso DNA, está no nosso cromossomo, né? E quando esse cromossomo ele vai se dividindo, todas as informações básicas estão lá dentro. Então, a cada divisão celular que tem, o órgão que tem lá, porque os nossos órgãos, a gente classifica dentro da saúde integrativa sistêmica, a gente classifica os órgãos com alguns tipos de doença. Então, se você tem doença, por exemplo, no pulmão, muitas vezes isso está relacionado com excesso de tristeza, né? Tristeza profunda, mágoa, aquelas coisas que a gente fica guardando,
né? Você vai guardando, uma hora vai aparecer no órgão. E é o órgão que está relacionado com esses tipos de sentimentos, né? Você vai absorvendo aquilo. Então, conforme você vai absorvendo o meio ambiente, fora o que você já tem, né? Fora o que nós já trazemos dos nossos antepassados, nós ainda temos o atual. E as pessoas vão absorvendo isso. Conforme ela vai absorvendo isso, nós estamos vivendo numa época em que todo mundo, de uma certa forma, nós aprendemos isso desde criança também, né? Aquela coisa que veio já social, de você não pode fazer isso porque é perigoso, você não pode tal coisa, ou se você fizer isso, o vizinho vai falar mal de você. Então, assim, sempre teve essas situações e nós estamos com tudo isso guardado. E aí, o que acontece? A cada divisão celular que ocorre, você vai estar fazendo exatamente a mesma coisa. Então, por isso, muitas vezes, as pessoas, hoje, as pessoas estão passando por esse processo de ansiedade, depressão, tristeza, tudo em função de coisas, de situações, de momentos que os nossos antepassados foram transmitindo até chegar a nós, que hoje nós temos consciência disso, né? Que até então não existia essa consciência. E mais o que nós temos hoje. E aí, assim, é muito mais fácil, que é uma coisa que eu vejo muito, é muito mais fácil culpar o outro do que você assumir a responsabilidade da sua vida. Que a hora que você assume a responsabilidade da sua vida, você fala, bom, agora eu vou resolver aqui e eu quero me curar. Que tem outro detalhe, né? Porque às vezes é mais fácil ficar no vitimismo, né? No colinho, porque, ai... E isso vai levando realmente a uma situação muito pior. A cada vez que nós vamos entrando, mais as pessoas vão se juntando nessas emoções, mais isso vai ficando maior, né? Que é o que a gente está querendo fazer o inverso agora. Os terapeutas, de uma forma geral, os médicos que estão numa nova medicina alternativa. A ideia não é pegar a doença, porque a doença ela faz parte de um processo. Se você descobre o momento no qual seu câncer se iniciou, você cura ele. E isso já é comprovado. Não é assim, não vai dar. Isso é comprovado hoje, né? Tanto que é comprovado hoje, cientificamente, que todas as suas gerações de mulheres tiveram câncer de mama. Significa que você vai ter? Não. Você só terá se você entrar nessa vibe, né? Eu tenho o gene, então eu vou desenvolver. Hoje já é comprovado que não vai. Porque se você mudar o seu estilo de vida, se você mudar a sua vibração, uma coisa que é importante, perdão. Perdoe Deus e o mundo. Ok, já foi, é passado. As pessoas não entendem isso, né? Então, quando que a gente vai conseguir ter aqui uma constituição de DNA legal? Quando você mudar internamente. Porque você só vai conseguir fazer essa troca de DNA aqui, nas suas células, que vai demorar pelo menos 6 meses para você trocar todas as suas células. Para isso, o que a gente precisa? Mudar tudo. E daqui 6 meses você vai começar a ter uma vida diferente. E a hora que você mudar, você vai começar por ressonância, a sua vibração começa a ir para as outras pessoas. Né? E aí, assim, essa vibração que você está vibrando aqui, vibra no amor, vibra na gratidão, sabe? Chegou o problema para resolver, ok, pega o problema, vai meditar sobre ele, que é uma das coisas que você está sempre falando, né? Medita e resolve, porque isso está dentro da sua célula. Já está aí. Aí você vai pegar mais coisa do ambiente, que a sua célula vai absorver tudo isso e vai acumular tudo isso.
Então, ao invés de você melhorar, você só vai estar o quê? Absorvendo mais energias densas. E não tem outra forma. Porque se eu demoro pelo menos 6 meses para trocar todas as células do meu organismo, ou você começa a mudar hoje para que tudo comece a se reajeitar, porque assim, é sabido também que todas as células do nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro, e hoje considerado mais importante, as células do nosso intestino, elas se trocam praticamente todas dela, do estômago, em função do ácido gástrico, em mais ou menos uma semana estão todas refeitas. Quer dizer, se você mudar a sua alimentação, se você mudar o seu jeito de ser, já está indo lá, porque é lá que é produzido, que é enviado para o nosso sistema nervoso, né, para o nosso cérebro, que nós temos o nosso inconsciente, que tem que ser trabalhado, o cérebro reptiliano, que tem armazenado lá todas aquelas memórias ínfimas que estão aqui dentro, que nós temos que resolver. Sim, então, claro. Se você consegue fazer tudo isso, em um mês você já mudou toda essa constituição. Lá são produzidos todos os neurotransmissores. Lá é enviado para o cérebro, lá para a hipófise, para o hipotálamo, para que sejam produzidos todos os hormônios que nós precisamos para o nosso organismo. Então, se você... as pessoas que têm problemas de úlcera, gastrite, tá no estômago por quê? Porque isso é um estresse, o seu organismo está totalmente na adrenalina. Sim. E a hora que o seu organismo está na adrenalina, as suas células estão nessa adrenalina. Não é que está lá só no intestino, está em todos os lugares. Por quê? Porque uma célula, ela vai passando informação uma para a outra. Então, o seu organismo está, de uma forma geral, com uma baixa frequência. Então, não tem como. Eu coloquei aqui, achei aqui, isso daqui é um neurônio. É a única célula do nosso corpo que não se multiplica. Perdeu. Né? Esse é um dos grandes problemas das pessoas que são viciadas em drogas, que tem uma perda de neurônios muito grande e realmente perdeu. Não significa que a pessoa vai deixar de ser inteligente ou qualquer outra coisa. Depende muito da célula que está sendo ali, vamos dizer assim, destruída, né? Mas o nosso sistema nervoso, juntamente com o nosso intestino, que é o cérebro que nós temos tão importante quanto, e o nosso coração, que hoje também já é comprovado cientificamente que o coração é 5.000 vezes mais potente que o nosso cérebro. Então, de onde você vai mudar as suas energias? No coração. Porque não adianta a gente ficar falando assim, eu sou boazinha, eu só amo todo mundo, eu vibro amor da boca para fora. Isso não muda a constituição celular. O que muda a constituição celular é você sentir. Então, a hora que você coloca o seu coração para emanar tudo isso no seu corpo, ele vai enviar a informação para o seu cérebro, que vai enviar para o seu intestino. E agora travou. Vai enviar informação para o seu cérebro, que vai enviar para o seu intestino, e eu não ouvi mais nada. E aí, família Pax, eu vou ativar os comentários. Estou adorando a nossa aula de biologia. Roseli, querida, se você estiver me ouvindo, você sair e voltar. Não, foi você que congelou. Fala aí, pode continuar. Para mim estava funcionando aqui. Bom, até onde deu para ouvir?
Até a hora do cérebro. O cérebro congela. O cérebro. Você estava falando do intestino e do cérebro. E parou aí. Que aí você junta tudo, né? É a hora que você começa a ter uma bioquímica no organismo nova. A hora que isso começa a acontecer, a sua. Você disse que o coração é 5.000 vezes mais poderoso do que o cérebro. Que hoje Isso. foi as É, últimas que eu lembro que você comentou. o nosso coração, ele é 5 vezes mais poderoso em termos de realmente vibrar numa energia diferente, numa energia mais elevada. Então, se a pessoa vive no vitimismo, se ela vive julgando os outros o tempo inteiro, com pensamentos tristes, se culpando das coisas ou culpando o outro, ela nunca vai conseguir ter uma energia elevada. Ela vai ficar vibrando ali em 100, 150 Hz. E já se sabe hoje que, pelo menos, para você começar a entrar numa boa vibração energética, você tem que estar pelo menos 250 Hz. Que é você começar a entender o quanto o seu corpo ele precisa de melhores energias para você realmente se reestruturar. Tá? Deu para entender? Yes, deu. Perfeito. E aí, o que a gente precisa começar a fazer para isso tudo mudar? É o que eu falo, perdoar, né? Porque uma das coisas que nós precisamos, as pessoas de uma forma geral, vivem muito naquela questão de brigar com os pais, principalmente, né? Nós temos que começar a honrá-los, porque nós viemos dessa hereditariedade e não importa de que forma. Porque se hoje nós temos essa consciência, quem tem que mudar somos nós. Claro. E não importa quem eles foram, se foram bons ou ruins, foram eles que te trouxeram aqui. Então a gente tem que pegar tudo isso, né? Trazer para o coração e começar a perdoar, começar por eles, inclusive. Eu acho que porque a gente precisa se perdoar também por um monte de coisa que a gente fez, né? Na nossa vida, porque, querendo ou não, hoje a gente tem um entendimento que não tínhamos antes, né? E hoje, se nós temos esse entendimento, por que não nos curarmos e não ficarmos melhores e não sermos pessoas melhores? Para que nós deixemos as pessoas que estão ao nosso redor melhores também. Porque às vezes é interessante até eu estar falando isso, mas quando eu entrei nesse processo de autocura, de autodesenvolvimento, autoconhecimento, as pessoas ao meu redor não entendiam isso. Achavam que eu sou. Ainda alguns acham, tá? Mas tudo bem. Para mim tá tudo certo. Por quê? Porque assim, as pessoas vêm brigar com você e eu falo, tá, esse é seu, não é meu. Eu não vou mais pegar o que é do outro para mim. Que é uma das coisas que a gente costuma fazer, né? Ou se irritar porque o outro tá fazendo alguma coisa. Se ele tá fazendo, é porque tá dentro de você aquilo. Então é você que tem que se cuidar com isso, né? E a hora que tudo isso você começa a se reorganizar, o seu organismo começa a mudar também. E fica nítido essa mudança. É como se é bem isso, você muda de dentro para fora. Não existe mudança aqui, Claro. se você não mudar aqui. Então você tem que começar a mudar. Eu falo que a mudança começa no coração. Porque a hora que você muda aqui no coração, que você começa realmente a ter tudo que está aqui dentro, de verdade, significativamente, de amor, de bondade, de compaixão, de perdão, de gratidão, aqui fora começa a reverberar isso. E aí as pessoas que não fazem parte disso,
ok, Vou embora. né? A gente dá tchau, por quê? Porque vão chegar pessoas muito melhores, né? E tá tudo ótimo. A gente precisa aprender a deixar ir. Cada um tem seu momento. E não adianta você ficar segurando, né? Não tem isso mais. Muito bom. E aí, o que acontece? Aqui tem, olha, como o cromossomo, ele faz a divisão dele. Uhum. Aqui, nós vamos ter, ó, aqui é o cromossomo internamente. Então, aqui tem as bases nitrogenadas. Quando ele vai fazer esse processo de separação, cada um desses lados, eles vão se replicar. Então, eles vão se separar, ó. E, ao mesmo tempo, já vai havendo aqui uma nova replicação dele. Uhum. Até formar dois idênticos a ele. Então, com essas novas descobertas, o que ficou entendido nos estudos? Porque, bom, deixa eu terminar isso depois. Nossa, é muita informação. Estou amando, você é ótima professora, estou adorando. Fiquei bastante tempo em sala de aula. Quando nós temos essa replicação aqui, tudo o que foi modificado, então aqui ele recebeu novas informações, com essas novas informações ele passou para cá, porque cada uma deles vai virar 2, então aqui ele está virando um novo DNA, com um novo cromossomo, com um novo DNA, só não vai mudar quem? Os genes, porque os genes são características que já vieram de lá de trás, que podem sofrer mutações, né? Que estão ocorrendo. Sim. Podem sofrer mutações, mas demora a mudança genética, ela demora mais. Mas essa transcrição de novos, vou colocar assim, novos conhecimentos de energia, novos conhecimentos de vibração, novos conhecimentos de adaptação ao meio. Isso é transcrito imediatamente. Por isso que, se uma pessoa consegue mudar a sua vida, literalmente, integralmente, tudo, físico, mental, emocional e espiritual, ela, em 6 meses, ela tem uma transformação. Mas ela tem que buscar algo que é muito importante. Trocar as crenças limitantes que nós trazemos dos nossos antepassados. Né? E da nossa infância, coisas que nós temos lá meio que enraizadas às vezes. Se você limpando as suas crenças, você mudando todo o seu comportamento físico, sua forma de pensar, sua forma de falar, de agir com as pessoas, então as suas ações com o outro, com você mesmo, aprender a cuidar de você, porque normalmente a gente cuida do mundo e esquece de cuidar da gente, né? Eu era muito assim, a mãezona, aquela que cuida da família inteira e eu ficava por último. Hoje eu faço o inverso. Primeiro eu, aí eu cuido do outro, né? São questões que nós temos que modificar em nós. Uhum. Porque se você não modifica em você, você não consegue modificar o que está lá aqui fora. Claro. Por isso que eu falo que a mudança é de dentro para fora. E ela começa no coração. Não adianta você pensar, a partir de amanhã, eu não vou mais falar mal do outro. Eu não vou mais julgar. Aí alguém te mandou uma mensagem e você fala, nossa, mas como? Como assim? Não sei o quê. Né? Isso não dá para falar, vou fazer isso de hoje para amanhã. Isso é uma prática diária. Claro. Isso é algo que nós vamos fazendo no nosso dia a dia. Porque às vezes você até se fala,
Meu, é dele isso, né? Ele pensa dessa forma. Não significa que você vai pensar também, Lógico. né? Eu fiz um super resumo de tudo, super mesmo. Não, mas maravilhosa E a sua aqui, história. Adorando. eu fiz um hiper super resumo para as pessoas poderem entender mais ou menos como é que funciona tudo. Que aqui, olha, tem a formação do nosso cariótipo. Ai, não sei se dá para ver. Aqui, ó. Já vai dar para ver, ó, pronto. Aqui tem o cariótipo humano. Aqui, ó, tá vendo o cromossomo grande? Hã? Os telômeros ficam aqui, olha, nessas pontas. Certo. E quando você muda todo o seu estilo de vida, esses telômeros começam a se refazer naturalmente. Maravilhoso isso, né? Muito bom. O nato é natural. Só que aí tem uma outra coisa também. Você falou muito de água, de tomar água. Sim. O nosso corpo, ele é formado de praticamente 70% de água. Então, uma das coisas que é legal a gente estar pensando também assim, se o meu corpo vibra água, se ele é formado de 70% de água, a minha vibração é de julgamento o tempo inteiro, de estar culpando o outro o tempo inteiro, de ficar vitimizada, de ficar triste, magoada, chateada, com ressentimento, com rancor. Isso tudo está aqui. A célula do nosso corpo, ela é formada também de 70% de água. A água absorve todas essas energias, todas essas vibrações, que também é comprovado, né? Sim. Masaru Emoto fez todo o experimento e comprovou isso. Quer dizer, não adianta você tomar água com pensamentos negativos, Sim, claro. né? Pega água, eu falo para as pessoas, você não precisa nem tomar remédio muitas vezes, né? Você está com uma dor de cabeça, pega água, coloca bons pensamentos naquela água e toma. Você vai ver como você melhora. Aquilo vai vibrar de uma forma diferente no seu corpo. Os alimentos, tomar cuidado com os alimentos, não ingerir alimentos de qualquer lugar. Tudo que você veio falando todos esses dias, a importância de tudo isso. Ter uma boa qualidade de vida. Isso significa dormir bem, fazer atividade física, porque se você não dormir e não fazer uma atividade física, os telômeros também não vão se reestruturar, não vão se recompor. É tudo um conjunto de coisas, né? Por isso que eu falo assim, adianta eu resolver só um pilar da minha vida? Não. Se eu de verdade quiser ter uma saúde integral perfeita, eu tenho que ter todos os 4 pilares da minha vida em equilíbrio. E isso é o dia a dia que vai nos trazendo, né? E a epigenética hoje, que a epigenética ela estuda além da genética. Então, tudo isso que eu falei que não faz parte das aulas de biologia, mas não faz parte porque ainda não colocaram, mas eles vão ter que começar a colocar isso logo, logo. Eu estou querendo achar um gráfico aqui que eu tinha separado para mostrar que quando os cientistas, porque o nosso cariótipo humano ele foi desenvolvido agora, né? Fechou em 2003, então ele é super recente. E aí os cientistas ficaram muito chateados. Por quê? Porque eles acharam que nós éramos os bambambãs da espécie, né? No planeta. Que íamos ter mais de 120 mil caracteres de genes, não sei o quê. Eles só encontraram 20 mil. E eles ficaram decepcionados. Claro. Porque tudo que eu mostrei do cromossomo, até há pouco tempo atrás, eles não sabiam o que tinha no resto do cromossomo. Porque se o cromossomo, uma parte dele só, tem os genes
que fazem a transmissão de características de uma das gerações entre gerações, o que tem no resto do cromossomo? Se ali não tem os genes. Aí, com todos esses novos estudos, descobriram que toda essa modificação que nós fazemos no nosso dia a dia, quer dizer, tudo que nós recebemos do nosso meio, está no cromossomo, em tudo isso que não foi descoberto. Aí, o que eles têm? Deixa eu ver só se está faltando alguma coisa. Eles ficaram decepcionados com isso. Porque, como assim? Né? Você tem um cromossomo imenso, com vários genes, e nem todos são descritos. E aí, eles ficaram muito tristes, muito chateados com isso. E agora está sendo descoberto onde que está, para que serve o restante do cromossomo, dessas informações do DNA. Então, essa parte do cromossomo que não tem os genes descritos, que passam de geração para geração, o que tem ali? As informações que nós absorvemos do meio. Que nós, se não mudarmos, nós vamos estar passando para quem? Para os nossos descendentes. Claro. Por isso, essa é a oportunidade que nós estamos tendo de melhorarmos. Porque nós vamos ter que ter o quê? Uma condição melhor daqui para frente, né? Sim, sem dúvida. Aí, o que a gente tem? A física quântica, a mecânica quântica, que está aí para exatamente, de alguma forma, unir as pessoas que estão numa mesma ressonância, sim, que estão vibrando um pouquinho melhor do que o restante do planeta, para que, de alguma forma, a gente consiga reverberar isso para outras pessoas. Porque é descoberto assim, segundo a tabela de David Hawkins, se uma pessoa conseguir vibrar em 500 Hz, uma pessoa conseguir vibrar em 500 Hz, ela consegue expandir essa energia para 200 pessoas. Só que para você vibrar em 500 Hz, você tem que estar com o seu coração vibrando amor, porque 500 Hz é vibrar em amor, né? É vibrar em amor e vibrar em felicidade. Então, 500, 600, alegria, 700. E é manter isso tudo. Quando uma pessoa consegue vibrar assim, ela está reverberando isso para 200 pessoas. Então, olha o quanto isso, na física quântica e na mecânica quântica, o quanto isso se expande no planeta. Né? E as pessoas que têm baixa vibração, muitas vezes, elas não conseguem sair de lá, às vezes, pela alimentação delas. A alimentação delas é tão ruim que o intestino não funciona adequadamente, por consequência, o organismo dela não consegue vibrar melhor. Uhum. Ela não consegue ter raciocínio, o cérebro dela não entende aquilo. Então, é tudo um conjunto. Não existe como nós falarmos, resolve isso. Sim. Não, é um conjunto de coisas. Pergunta? Adorei. Estou aqui, eu estou como todo mundo. Estamos todos em estado de choque e graça, porque, afinal de contas, tivemos uma hiper aula de biologia, não é, família Pax? Então, quem tiver interesse, quem sentir o chamado, terça-feira que vem, dia 22 de setembro, na plataforma Zoom, a querida Roseli Arruda vai estar ministrando uma vivência das 19h30 às 21h30, justamente sobre a energia das nossas células, do DNA, do RNA, e teremos uma aula mais minuciosa, de 2 horas, para poder realmente compreender como é que nós podemos estar aqui, ancorando novas energias e frequências a partir dos nossos pensamentos, a partir do nosso comportamento, a partir da nossa alimentação. A inscrição da vivência é R$60. Vocês têm toda a informação aí no nosso Instagram e em todas as nossas páginas das mídias sociais.
Dei um banho, querida, adorei. Foi muito legal Que bom. mesmo. Eu fiz um super resumo, porque são muitas questões para estar explicando, Muito didático, né? excelente. E isso tudo, se nós pegarmos esse combo todo, a partir daí, se a pessoa realmente, eu estou falando isso por experiência, porque eu passei por esse processo. Eu passei por toda essa transformação e eu sei o quanto eu mudei de dentro para fora, e isso está reverberando. Eu brinco que assim, reverbera assim nas células, que a gente parece que elas vibram. As pessoas, isso leva realmente à longevidade. Não tem como. Uma pessoa que vibra nessa energia, você sabe que as células dela estão de forma diferente. Né? Porque as células, elas não têm mais. Se você consegue sair de toda essa linha de vitimismo, é algo que eu já falei que mata. Porque se você viver no vitimismo o tempo inteiro, no coitadinho, sabe? Aquela assim, não tenho coragem de pegar minha vida, colocar aqui no meu colo e falar, vem aqui, eu vou te resolver agora. É mais ou menos por aí. Eu falo que se transformar, as pessoas falam assim, que evoluir dói. Eu não acho que doa. Eu acho que é um processo delicioso de autodescoberta e saber como é que os seus antepassados ou como é que você teve de informação desde pequenininho, ou quem era você na outra vida, quem acredita, ou quem eram os seus antepassados, como é que eles viviam, o que, que eles estão trazendo de carga genética para a gente e de informação. Porque se você sabe isso, se você consegue acessar, né, essas informações, conscientemente ou inconscientemente, nós conseguimos mudar nossa existência agora e de dentro para fora, que é aquilo que eu falo, né? Você mudou tudo. Você mudou tudo, você evoluiu, você saiu daqui, pegou aquele pacote de mágoas, de ressentimentos que existe lá, né? De tudo que os nossos antepassados tiveram em suas vidas. E agora você fala, tá bom, ok. Né? Vou pegar tudo isso, vou ressignificar, para que daqui para frente eu melhore e, por consequência, assim, que hoje também nós já sabemos, pela física quântica, que quando eu melhoro, eu vou melhorar os meus descendentes, Claro. vou melhorar a minha família hoje, porque cada vez que eu mudo o meu DNA, porque a gente consegue mudar o nosso DNA hoje. Isso é maravilhoso. Sim, porque a hora que você consegue ressignificar o seu DNA com as informações que estão lá contidas nele, você automaticamente está fazendo isso com todas as pessoas que têm o DNA seu, que é a sua família. Sim. Então, assim, as mulheres da família não conseguem se desenvolver profissionalmente. A hora que você busca a essência disso, você ressignifica isso da pessoa, que você vai ressignificar em você, vai chegar no passado e em todas as mulheres da sua família. Isso é lindo. Lindo mesmo. Cura Não é? todo mundo, né? Que legal. Exatamente isso. E aí, isso tudo está onde? Dentro do nosso cromossomo. Adorei. Que a hora que você pega essa fita do cromossomo com todas essas informações, e a partir do momento que você sabe que se você mudar, você vai estar com toda a sua constituição modificada daqui para frente, porque as células vão se reproduzir com novas informações, informações melhores, informações mais elevadas, né? E isso a gente vai fazendo o quê? No dia a dia. Não dá para mudar, falar, eu vou parar de julgar todo mundo de um dia para o outro, porque isso não é um aprendizado. Claro. Nós estamos há milhões de anos fazendo isso, não é? Verdade, verdade. Roseli, pois é. O tempo aqui é curto, querida. A gente tem mais uns 3 minutos. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final
Antes, eu quero convidá-los, família Pax, terça-feira que vem, dia 22 de setembro, 19h30, na plataforma Zoom, vivência imperdível de DNA e toda essa energia que nós ouvimos aí sobre a força das nossas células, sobre rejuvenescimento, reprogramação do DNA, com a querida Roseli Arruda. Você consegue todas as informações aí nas nossas mídias sociais. Tua mensagem para o nosso pessoal. Só para as pessoas, assim, de verdade, começar a se ver, a se encontrar. Porque a partir do momento que elas se encontrarem, elas realmente vão conseguir, delas, transmitir para as outras pessoas coisas boas e melhores. É a única forma que nós temos de melhorar hoje o nosso meio aqui próximo e também para as pessoas que estão mais distantes, né? Ajudar aqueles que realmente estão precisando de energias boas. É de dentro para fora a mudança. Não adianta querer pegar a mudança do outro. É daqui. É do coração. Verdade. Obrigada, Roseli. Gratidão. Adorei te conhecer melhor e a gente está junto aí. Continuamos seguindo o fluxo de Saint Germain, que é o único que funciona, graças a Deus. E o fluxo de Deus, óbvio, né? Uhum. Gratidão. Amém. Pax, amanhã, Gratidão imensa. 7 horas, conversando com o Cuite e o Edwin Flores Evalo sobre caminhos de cura e bênção Inca. E hoje, às 19 horas, eu converso com o Cardoso Júnior, que ontem tivemos problema na internet. Hoje, 19 horas, estejam de volta para vocês receberem uma leitura de tarô gratuita, se vocês assim quiserem, tá bom? Beijo no coração. Beijo, Roseli. Obrigada. Gratidão. Tchau, obrigada a você. Às 19 e até amanhã. Até.